Oi, hoje eu queria falar sobre o desespero. Hoje eu queria falar sobre o quão desesperado muitas vezes a gente fica e o quanto isso nos afeta. Eu tenho pensado que o desespero é como a gente brincar de cabra cega ou cobra cega, eu não lembro. Não lembro como era o nome na minha infância, mas é como aquele ditado, é como estar cego em um tiroteio. Você simplesmente fica cego quando você começa a se desesperar. E o pior do que se desesperar é viver desesperado. Quando a gente vive desesperado, a gente vive caminhando cegamente, tomando decisões sem saber para onde a gente vai. Por que a gente toma aquelas decisões? Simplesmente a gente está desesperado, tentando fazer coisas, tentando chegar em lugares, tentando obter resultados. E muitas vezes parece que quanto mais a gente tenta, pior fica. Pior a gente chega lá. Porque simplesmente a gente está tentando romper uma camada que não está acessível a gente. Não está acessível a nós ainda. Às vezes a gente está tão desesperado com algo, tentando conquistar, obter resultados, tentando alcançar ou quebrar uma camada, que muitas vezes a gente se sente preso, impotentes, porque a gente não consegue. Porque simplesmente não dá para fazer tudo que a gente quer e obter tanto de resultado que a gente quer naquele exato momento. Ou obter algo, seja lá o que é que a gente quer obter. E a gente sempre quer obter coisas, né? Isso é indiscutível, a gente sempre quer obter coisas. A gente sempre quer ter mais e ter mais. Então a gente nunca está satisfeito. Agora, estar desesperado é diferente de viver desesperado. Às vezes a gente se desespera, eu acredito que seja normal, é um desespero. Às vezes alguma coisa aconteceu e a gente se desesperou ali no momento. Teve um momento que a gente ficou desesperado e as coisas aconteceram ali e a gente ficou desesperado. Agora, tomar decisões desesperado é o que vai afetar e o que vai fazer com que, bom, com que alguma coisa ruim aconteça, porque tomar decisões desesperadas é como caminhar cegamente. Você simplesmente não sabe o que está fazendo. O seu cérebro não está pensando corretamente. O seu cérebro não está. A sua mente não está sã como deveria estar, como estaria num momento comum. E viver desesperado faz parecer que a gente sempre está tomando as decisões erradas. Porque a gente sempre está querendo algo. A gente nunca está em paz, nunca está tranquilo ou satisfeito. A gente sempre quer um emprego melhor, um trabalho novo, um trabalho melhor, um salário melhor, às vezes parentes melhores, um carro melhor. A gente sempre quer mais. E a gente se desespera muitas vezes atrás disso e começa a tomar decisões que pra gente parece certa, mas na verdade não é. Ou pelo menos não são decisões mais sensatas. Então a gente se perde. A gente simplesmente se perde nessas decisões porque a gente está o tempo inteiro desesperado, tentando ter mais, obter coisas, ser mais. Estamos sempre correndo atrás de algo. E apesar de que isso é bom, nos dá um senso de propósito, de sonho, de correr atrás de alguma coisa, acredito que isso deveria ser algo natural, sabe? Eu acredito. Me diz aí o que você acredita. Você acredita que deveria ser algo natural? O que eu quero dizer é que a gente sempre está nos forçando. Nós muitas vezes sempre estamos nos forçando a. Eu preciso de um carro novo, de uma casa, eu preciso de alguém para estar comigo. Hum, eu preciso de mais. Preciso de mais dinheiro. Eu preciso ser melhor. Eu preciso produzir mais. Preciso fazer mais. Sempre mais e mais. E é claro que eu acredito que isso é bom, mas muitas vezes é danoso ao nosso cérebro. Muitas vezes vai causar dano porque acredito que isso acaba nos dando um desespero. A gente acaba nos comparando com outras pessoas,
com outras vidas, outros propósitos, outros sonhos, e a gente simplesmente se perde aí no meio do caminho. Mas isso depende. Acredito que há pessoas que vai pensar assim e simplesmente, bom, vai crescer, né? Simplesmente vai se dar bem. Simplesmente vai dar certo. Vai ter pessoas que vai pensar assim e vai, não, isso é muito pra mim. Mas em uma sociedade em que julga você o tempo inteiro, uma sociedade, um mundo onde pessoas vão te cobrar o tempo inteiro para você ser desse jeito, para você ser assim, ser assado. E se você não se encaixar nesse mundo, nessa sociedade, se você não ter as habilidades que as pessoas pedem, que o mundo pede, que as empresas pedem, que um casamento pede, muitas vezes você vai se sentir um peixe fora do aquário. Então, eu diria que há um tempo certo para todas as coisas. Às vezes eu não estou pronto para viver essa vida que estão todos vivendo. Às vezes eu não estou pronto para correr atrás de tantas coisas. Às vezes eu não estou pronto para ter o que o mundo exige que eu tenha. Bens materiais, ou que o mundo exige que eu seja uma pessoa incrivelmente uma pessoa incrível, uma pessoa espetacular. Uma pessoa que às vezes, bom, pelo menos muitas vezes a gente acha que não deveríamos falhar, deveríamos ser perfeitos. Então, bom, isso acaba sendo danoso para o nosso cérebro, para a nossa mente, e muitas vezes acaba nos confundindo e nos trazendo conflito. Há muitas prisões em nós. Então, acredito que a gente precisa se aceitar. Aceitar quem a gente é. Aceitar o que eu sou. Aceitar que eu não vou falar o tanto como o fulano fala, que eu não vou falar tão bem quanto ele, embora tudo seja, ou quase tudo dê para se conquistar. Se eu talvez não falo tão bem, eu precise aprender a falar melhor. E eu acredito que isso a gente conquista. Mas há algumas coisas que simplesmente não dá. Não dá para deixar de ser quem eu sou para ser fulano de tal. Então, eu acredito que a gente precisa se aceitar. A gente precisa aceitar quem a gente é. Talvez você seja introvertido e está querendo ser como uma pessoa extrovertida. E simplesmente isso não é para você. Pelo menos não agora. Acredito que é preciso a gente se aceitar. E quanto mais a gente se desespera tentando ser algo, tentando conquistar coisas fora do tempo, mais, mais perdida a gente fica. Quanto mais eu tento ser o que eu não sou, quanto mais eu tento alcançar coisas que não é pra mim agora, mais danoso fica. Eu acredito que a vida era pra ser leve, sabe? Mas a gente complica tanto. O mundo impõe tanto em nós, as pessoas, a sociedade, a cultura, põe tanto sobre o que devemos ser, o que temos que ser, que a gente acaba se perdendo. E claro, a nossa própria mente acaba se confundindo muito. Bom, me diz aí, como você tem estado? Você tem conseguido controlar suas emoções? Você tem se perdido nesse mundo? Você se sente bem ou você se sente perdido em meio a essa sociedade ou diante das pessoas? Você tem se desesperado para ser alguém, para conquistar algo, para conquistar bens materiais? E sinceramente eu acredito que nós já somos alguém. Eu não preciso ter dinheiro, carro, casa, o melhor emprego para ser digno de nada. Eu simplesmente sou um ser humano, como todos. Todos somos iguais, saca? Eu acredito que somos iguais. Todos iguais. Claro, a gente quer ter. A gente quer obter mais. É bom. Nos traz segurança, às vezes um pouco de paz, alegria, conforto. Mas se eu não for feliz agora, talvez lá na frente eu continue não sendo feliz, saca? Eu preciso aprender a ser feliz agora, com o que eu tenho. E quanto mais eu me desespero na busca dessa, até mesmo da felicidade, ou de qualquer coisa que seja, eu acredito que o desespero ele tem que ser momentâneo. Se durar muito, se durar muito, a gente vai começar a fazer muitas decisões erradas. Vai começar a errar muito nas nossas decisões, porque uma mente desesperada é uma mente confusa.
Uma mente confusa toma decisões confusas. Decisões confusas não gera resultado, não faz com que a gente avance. Bom, esse é o meu pensamento, é o que eu acredito, é o que eu gostaria de falar, é o que eu quis falar aqui nesse vídeo. E eu não sei o que você achou, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários aí abaixo. Esse foi o vídeo, eu agradeço por você que ficou até aqui. E é isso, guys. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!